Fala aí, meus amiguinhos. Muito bom dia para vocês. Vou falar dos jogos que eu assisti nesse final de semana. Não tem nem nada que dá para fingir que é um café. Para falar que eu tô tomando café com vocês. Então, hoje, no episódio de hoje, creatina com Beckler. Aí a gente vem e... Não tinha nada. Foi o que deu para fazer. Vamos lá, vou falar, como vocês já viram aí na thumb, de Manchester City e Liverpool, de Arsenal Leeds, de Bayern Borussia Dortmund, de Napoli e Milan e de Paris Saint-Germain e Rennes. Começando com os jogos de sábado, eu já comecei também todo cagado com o microfone. Vamos lá, Manchester City e Liverpool. O Liverpool sai na frente do Manchester City em uma jogada muito mal defendida pelo Manchester City. É uma pena que aqui eu não possa mostrar os lances, porque senão eu tomo strike do YouTube. Mas se vocês puderem assistir o vídeo e colocar do lado os melhores momentos ou os gols do jogo, olhem como o Manchester City defende muito mal o gol do Liverpool. A bola sai muito fácil da defesa, não tem ninguém pressionando. Os dois passes que o Liverpool dá no campo de defesa não tem ninguém pressionando. É um 3 contra 2 depois já no campo de ataque e depois não tem recomposição da segunda linha. O Salah aparece sozinho para finalizar. Então o Manchester City defende muito mal nessa jogada. Depois quase toma um 2-0 que o Grealish evita num contra-ataque depois de um escanteio. E a partir daí o Manchester City vai se achando e consegue até com bastante naturalidade fazer 4 gols no Liverpool. Parece que até sem forçar muito. O Liverpool é um time que não consegue manter por muito tempo dos jogos o que era o Liverpool. Então em alguns momentos ele consegue chegar àquilo, tem alguns lampejos daquele Liverpool, mas já não consegue manter mais. E ao passar do tempo o time vai se esfumaçando e o adversário, como fez o Real Madrid, como fizeram outros adversários nessa temporada, consegue se impor sobre ele. Chama a atenção uma goleada por 4-1 sem o Haaland e a boa participação do Julian Álvares, não só no gol que faz, que é um gol de Haaland, aparecendo, se antecipando entre dois zagueiros, mas também a participação de outros gols. Tem um lançamento dele de 40 metros no gol do Kevin De Bruyne, que o De Bruyne aparece como um 9 e que é um lançamento que o Haaland não faria. Então, você não ter o Haaland, você possibilita que o Julian Álvares te dê outras coisas, participação em muitas fases do jogo que o Haaland não te dá, mas você ter o Haaland, o cara que faz 40 gols, quase 40 gols, um pouco mais de 40, o que ele já tem na temporada até aqui, também é uma garantia, né? Afinal das contas, isso aqui é um esporte de gols, e quem te dá muitos gols te ajuda muito. A questão só que eu sempre acho que vale debater, e quando o Manchester City ganha com muitos gols, o Haaland vale, e quando ganha sem o Haaland estar em campo fazendo muitos gols também vale. Que não é... A coisa mais importante não é contar os gols do Haaland, é contar os gols do Manchester City. Então, se o Manchester City está fazendo mais gols, menos gols que nas temporadas anteriores, como que isso está afetando o time é o que vale mais para ver se em todos os jogos o Haaland é um cara fundamental ou não. Por mais incrível que isso possa parecer, eu ainda acho que não é em todos os jogos que o Haaland vai ajudar mais que o Julian Álvares, porque além de gol ele também te dá outras coisas. E nesse jogo do Liverpool isso para mim ficou bastante evidente. O terceiro gol também, né, o gol do Gundogan, ele constrói a jogada de fora, ele finaliza, o Gundogan faz um gol de rebote, mas o Álvares dá muitas coisas para o time, muito boas, que o Haaland não dá, e o Haaland dá tantas e tantas outras que são talvez até mais importantes, que é o gol, e que o Julian Álvares não tem tanto como o Haaland. Tem gol, mas não tem tanto como o Haaland. Passando para falar da vitória do Arsenal sobre o Leeds, eu acho que a volta do Gabriel Jesus deixa o Arsenal menos dependente dos lados do campo, faz o time poder jogar um pouco mais por dentro, tem alguém com mais gol de referência, porque o time vinha se revezando muito em quem fazia essa função, vinha funcionando, e eu acho que o Arsenal continua na toada de quando joga mal, quando tem dificuldade, ganha na imposição, e quando joga bem como jogou contra o Leeds, atropela e ganha com muita facilidade. No 3-1, em algum momento poderia gerar alguma dúvida se o jogo ia abrir ou não, o Arsenal acalma o jogo, faz 4-1 e mata completamente qualquer chance de reação, caminha em passos larguíssimos para ganhar a Premier League, tem 8 pontos de vantagem, mais com um jogo a mais. Se a gente imaginar que o Manchester City ganha esse jogo, seriam 5 pontos com um confronto direto. Então o Arsenal tem um tropeço a mais do que o Manchester City de margem. Não sei se o Arsenal é um time mais tropeçável que o City. Eu acho que é mais provável que o City tropece mais vezes do que o Arsenal, porque eu acho que esse time está muito concentrado em ganhar a Premier League e o Manchester City está muito concentrado também em Champions, em Copa da Inglaterra, então vai mais difícil. Para falar para mim do que seria o grande jogo do final de semana, o jogo que eu mais esperava ver, que era Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e é um jogo estragado pelo Dortmund, né? Um jogo estragado pelo Kobel, goleiro do Dortmund, que falha bizonhamente, assim, uma das falhas mais absurdas em um jogo de alto nível que eu vi nos últimos sei lá quanto tempo,
E até ali o Borussia Dortmund acho que controlava bem o jogo, tinha até mais noção do que fazia em campo do que o Bayern. E depois do 1-0 o Bayern muda de técnico ou não muda, em crise ou não em crise, tem sempre uma característica que é sentir que o adversário sentiu. E aí o Bayern de Munique vai para cima depois de que esse gol acontece e em 10 minutos mata o confronto praticamente. E faz um 3-0 inapelável, de novo com uma falha do Kobel no terceiro gol. O 4-2 é até mentiroso, pelo que é o jogo no final, os 2 gols do Dortmund dão uma impressão de que não foi um tanto domínio assim do Bayern, e foi. Sem muitas revoluções do Julian Nagelsmann, né? Não, a prévia do jogo dava um 3-4-3, com Coman em uma ala, Davies no outro, e ele tentando, sem o Thomas Müller, acomodar Sané, Mané e Choupo-Moting na frente. No final das contas não é isso, é um 4-2-3-1 normal. Volta o Sané para o time na ausência do Musiala, ainda se recuperando de um problema físico, continua o Thomas Müller, o Coman pela esquerda, porque o Sané de pé trocado joga do outro lado, com o Pavard defendendo bastante e o Alphonso Davies atacando muito pelo lado esquerdo. Então, assim, era o time normal, habitual, a formação normal do Bayern de Munique, com um pouco mais de energia. Depois da mudança de técnico, os jogadores também passam a ter mais responsabilidade das coisas, né? Porque se muda técnico e os resultados não continuam bons, a próxima vez a responsabilidade cai em cima dos jogadores. Então o Bayern, que para mim tinha muito mais problemas internos do que externos, era muito mais um problema de dentro para fora do que de fora para dentro, porque o nível de jogo era bom, com algumas oscilações na Alemanha, mas um nível de jogo muito bom na Europa, mas que implodiu de dentro para fora com o mau relacionamento do Nagelsmann com muitos jogadores aparentemente. Dentro de campo a coisa continua funcionando e se aproveitando desse erro bizarro e bizonho do Kobel, que decidiu o jogo, que ajudou a decidir o jogo, dando o primeiro gol para o Bayern de Munique. Jogos de domingo, eu vou deixar o Napoli e Milan por último para falar do Paris Saint-Germain, que já não é mais surpresa para ninguém que o Paris Saint-Germain perca um jogo. É a 8ª derrota em 18 jogos em 2023, é um time que perde muito e que depois da eliminação na Liga dos Campeões parece completamente desconectado, desmotivado, que tem uma obrigação que é terrível de entrar em campo até maio para ganhar esse campeonato, que é um estorvo para ele ganhar, que é o campeonato francês, porque entra em campo com jogadores vaiados, sai de campo vaiado também. A torcida fez uma grande festa para ela própria, porque era aniversário da torcida, sabe? Assim, umas coisas meio sem noção do Paris Saint-Germain, como sempre. E também, como sempre, dentro de campo é um time completamente apático, sem nenhuma cara, sem nenhuma identidade. O Messi pela direita, o Mbappé pela esquerda praticamente não se encontram em campo. O técnico não consegue fazer uma forma de conectar 2 dos melhores jogadores do mundo, que um lance para o outro, que um tabele com o outro. Isso aconteceu em raríssimos momentos da temporada. De novo não acontece. E ficou até barato. O Lyon perdeu um pênalti no primeiro tempo, marcou no segundo. O Paris Saint-Germain não conseguiu praticamente criar chances perigosas. A chance mais clara e manifesta do Paris Saint-Germain no jogo é um chute do Mbappé da entrada da área, que a bola desvia e quase engana o Antony Lopes. Então, muito pouco do Paris Saint-Germain de novo. Tem 6 pontos mais do que Lens e do que Olympique de Marselha. Acho que vai ganhar um campeonato francês porque os outros tropeçam demais e ele vai acabar tropeçando um pouco menos. Mas as sensações são horríveis. E vaiar o Messi de novo é uma coisa lamentável, né? É incrível como é autodestrutivo. Além de tudo, é autodestrutivo o Paris Saint-Germain. A impressão que dá que se acha alguma coisa muito maior do que é. Que a torcida faça uma festa imensa para se autocomemorar. E que vai um jogador como o Messi mostra bem o que é a identidade completamente fora da realidade do que é esse clube de futebol. E para finalizar, Napoli-Milan. Comecei assistindo o jogo normal, final de domingo e tal, acabei de olhos esbugalhados para a televisão, pelo que fez o Milan e pelo que fez o Napoli. É um grandíssimo aviso para o Napoli, que vai ganhar o campeonato italiano, que tem ainda 16 pontos mais do que o segundo colocado e dificilmente, se perder, tem que entrar para a história, né? Vai perder a pegada o suficiente para não conseguir ganhar o campeonato italiano, até porque os segundos colocados que se alternam por ali também brigam muito entre eles, então também tem muita inconstância e perdem muitos pontos, mas é um grandíssimo aviso para a Liga dos Campeões. Quando saiu o sorteio da Champions, eu falei aqui num vídeo, eu lembro que teve gente comentando meio brava comigo, de que era um bom sorteio para o Milan e de que era um mau sorteio para o Napoli pelo fator rivalidade. E olha como que o Milan conseguiu igualar as coisas no campeonato italiano a 10 dias de um confronto de Champions League, que o primeiro é em Milão, que ainda leva o psicológico depois de um 4-0 de jogar em casa. E como que a gente explica uma goleada tão grande de um time tão bom como o Napoli jogando em casa contra o Milan, que é um time mais irregular? No futebol de alto nível, a velocidade com que você faz as coisas muda muito para onde que o jogo vai. E foi um jogo que o Milan conseguiu fazer tudo mais rápido e mais preciso que o Napoli.
os deslocamentos do Rafael Leão, o Brahim Dias no primeiro e no segundo gol, especialmente no primeiro, como ele cria a jogada para o Rafael Leão marcar, a diagonal que faz o Rafael Leão, a capacidade do Milan de obrigar Politano e Kvaratskhelia a jogar de costas no primeiro tempo. Eles nunca recebiam bola em condições de encarar, estavam sempre de costas para a marcação, com a marcação sempre muito perto, então eles perdiam muita bola nesse pivô. O meio sempre acompanhando muito bem Zielinski e Anguissa, porque muitas vezes o que o Napoli faz é os pontas voltam e os meias vêm. Então ou a bola vai direto para o meia ou só tem um toque do ponta para o meia para quebrar essa linha de marcação quando vem pressionar. E o Milan estava muito atento a isso e não deixar fazer. Além da falta do Osimhen, né? Que é muito diferencial para o Napoli pela fase que ele vem passando, capacidade de baixar a bola, de bola no espaço para ele, de ganhar no corpo dos zagueiros, e coisa que o Gil Simeone não tem. Não são essas características que ele tem, e o Napoli sentiu demais a falta do seu camisa 9, que eu nem sei se joga com a 9 o Osimhen, se bobear 99, é 90, esses números estranhos que os atacantes usam hoje em dia. Mas o Milan faz tudo muito mais rápido, mais preciso, estava muito mais ligado no jogo, estava com muito mais pegada no jogo. Às vezes é possível, quando você iguala em pegada, em intensidade e em desempenhar as coisas numa velocidade rápida, você igualar diferenças técnicas. E eu acho que foi o que o Milan fez. O Milan pegou o Napoli, surpreendeu num jogo tecnicamente muito acertado. O Milan tem bons jogadores para fazer jogos tecnicamente muito acertados e muito inspirado. Então calhou do Milan estar muito inspirado, do Napoli não, do Milan estar muito ligado, do Napoli não. E dos caras do Milan conseguirem desempenhar tudo muito rápido e os caras do Napoli não. A diferença de velocidade entre os dois times. E não velocidade assim, um cara consegue correr 30 por hora, não. A velocidade de tomadas de decisões curtas, de um bote certeiro, de colocar um pé em algum lugar, de pensar. Isso é velocidade. Não, velocidade não é só correr. A velocidade de desenvolver o jogo do Milan foi muito maior que a do Napoli. E por isso esse atropelamento, que é um grandíssimo aviso para o Napoli. Durante a transmissão, eu ficava vendo na televisão cara um pouco surpresa dos torcedores, assim, meio pasmados olhando para a TV. Não sei, talvez isso entre na cabeça dos jogadores para a Champions. Eu sei que era um confronto que para muita gente podia parecer um confronto mais óbvio que o Napoli ia ganhar e que agora me parece um confronto muito mais aberto do que antes. Vamos ver se o Napoli vai se recuperar da pancada mentalmente, se tecnicamente o Milan achou uma forma de enfrentar esse time e se vão ser jogos parelhos, mas ficou muito interessante o que a gente vai ter nas próximas semanas de Liga dos Campeões. É isso, meu povo. O Café com Beckler dessa vez foi creatina com Beckler, em cápsula ainda, porque eu levo em viagem. E como é que eu explico para a turma do aeroporto que não, gente, isso aqui é só pré-treino. Esses 5 gramas de pó aqui não é nada. Eu sou de uma outra galera. Não tem nada a ver com isso aqui. Ia ficar complicado. Então, o Rodrigo Pauli, que é o Nutri, que troca ideia, ele falou, cara, compra em cápsula que você vai evitar ter que dar muitas respostas incômodas e receber muitas perguntas incômodas. Tá feito. Vamos ver se começa a fazer efeito. Comecei a tomar esse final de semana. Tá falado, meu povo? Boa semana para vocês. Espero que vocês estejam evitando olhar o WhatsApp de algumas pessoas, que vocês estejam matando a aula para evitar encontrar com outras pessoas. Enfim, que a ressaca moral esteja nesse nível de evitar contato visual. Quando você está evitando contato visual por conta da ressaca moral, é porque o que você fez passou completamente dos limites no final de semana. Tomara que vocês estejam por aí. Boa semana para vocês. Se não for pedir demais para curtir isso aqui e compartilhar, eu agradeço. Pretendo vídeo prévio de Barça Madrid, vídeo pós de Barça Madrid, talvez mais algum vídeo extra que possa acontecer. Então terça tem vídeo, quarta tem vídeo e sexta-feira respondendo perguntas para depois partir para a agenda de final de semana e Liga dos Campeões. Não estarei no jogo do Barcelona com o Real Madrid porque estou indo para Nápoles amanhã fazer o projeto que a HBO Max vem fazendo de contar a história dos clubes, vou contar a história do Napoli. Então estou indo para Nápoles amanhã fazer isso, então vou acompanhar Barça Madrid de longe, quarto do hotel, televisãozinha, tablet e tal, mas vou acompanhar da mesma forma. Tá falado? Um beijo para vocês, boa semana e vocês tenham um juízo. Valeu!